Há alguns meses atrás, eu trouxe para vocês esse vídeo, aonde eu falei sobre o caso dos alienígenas em Las Vegas. E nós temos agora uma atualização importante sobre isso, porque um perito criminal experiente dos Estados Unidos pegou os vídeos que foram gravados por uma família onde supostamente alienígenas estavam sendo registrados, e o perito criminal disse que os vídeos são reais e que havia inclusive um alienígena, um extraterrestre muito próximo das pessoas e que eles não viram, né, que ele estava usando uma tecnologia de camuflagem. Então a gente vai falar sobre isso porque a grande maioria dos veículos de comunicação estão tratando sobre este assunto nos últimos dias nos Estados Unidos da América e no mundo. Aqui no Brasil a grande mídia não vai falar a respeito desse assunto, né? O horizonte de consciência da nossa população é muito reduzido, é muito menor, né? E, bem, muitos canais que você acompanha, que tratam até sobre escatologia, também não vão falar, porque sabem que podem se queimar com isso, porque as pessoas podem ver o conteúdo desses canais de forma diferente, podem pensar que eles estão trazendo um conteúdo fantasioso, né? Podem ter medo da chacota. Eu particularmente não tenho nada com isso, não tenho medo de nada disso. Aqui o meu compromisso é em passar para vocês a verdade e não qualquer tipo de conteúdo. E existe um nessa terra que eu quero estar bem na fita, que é o Criador. Tenho muito amor pelos irmãos, pelo trabalho que eu executo aqui, e é justamente por isso, né, e principalmente pelo Criador, que eu não vou falar o que vocês querem ouvir. Sei que a grande maioria que me acompanha já há algum tempo sabe a importância desse assunto, mas existem pessoas novas que aparecem aqui todos os dias, então esse recado é principalmente para você. Aqui você não vai ouvir o que você quer, e sim o que você precisa. Você vai entender o que está acontecendo no mundo, vai receber informações que em muitos locais você não vai receber, porque eu tenho a coragem de trazer isso aqui para você, independentemente da opinião pública, independentemente do que A ou B vai dizer ou pensar. Ok? E por isso que eu te peço, siga o nosso canal se você acredita que esse tipo de postura é importante, se você quer seguir esse tipo de trabalho, porque é isso que eu ofereço aqui, um trabalho verdadeiro, genuíno, que traz sim temas atuais, aquilo que as pessoas estão discutindo, mas eu dou prioridade principalmente para aquilo que é mais importante. E esses eventos envolvendo aliens são muito importantes. Eu devo dizer que quando eu era mais jovem e não tinha tanto conhecimento sobre esse assunto como eu tenho hoje, eu também achava que era bobeira, como qualquer pessoa, né? Mas eu deixei, né, de ser comum, deixei de seguir a manada, fui estudar mais a respeito desse assunto, sobre demonologia, fui entender mais a história, fui entender melhor a Bíblia e vi que sim, se trata de uma operação satânica e esses avistamentos de aliens são reais, muitos que são relatados são reais, e tudo isso está dentro de uma estratégia que eu venho denunciando aqui no meu canal há muito tempo, né? Os demônios no fim dos tempos, eles não vão se apresentar como demônios, e sim como seres de outros recantos do universo. Eles não são extraterrestres, eles são sim seres extradimensionais. Pois bem, são os Benai Ha-Elohim, como está na Bíblia, né, que podem se transfigurar até em anjos de luz, quanto mais nessa farsa que eles estão aí. Então o que acontece? Caso você não tenha visto, antes de eu trazer a atualização para você, o que foi dito pelo perito e os vídeos, em especial um vídeo que mostra um alienígena próximo das pessoas, eu quero trazer aqui um resumo do que aconteceu no ano passado em Las Vegas, tá? Foi em uma noite avistado um OVNI no céu, um objeto voador não identificado, que se movia de uma forma antinatural, né? Ele era muito rápido, fazia manobras, em um certo momento ele chegou a parar no céu, e uma família não viu apenas o OVNI, mas viu também 2 seres não humanos em seu quintal. E eles chamaram a polícia, pedindo por ajuda, descrevendo que eram 2 seres com cerca de 3 metros, com olhos gigantescos, magros com aspecto verde e que eram assustadores. Então eles pediram por ajuda, a polícia chegou no local, né, e a polícia inclusive gravou esse OVNI no céu.
a câmera corporal de um dos policiais gravou isso. Também, câmeras de segurança das casas ao redor gravaram esse OVNI no céu. E justamente foi nesse momento que essa família viu esse ser. Esses seres, melhor dizendo. Então, houve aí muita controvérsia, né, na internet, muita gente falou que era mentira, etc. E foi mandado para um experiente perito criminal dos Estados Unidos e ele atestou que é verdade. O que ocorre? Existe uma parte bem interessante do relato dessa família que eu obtive acesso, que um dos integrantes, que se eu não me engano foi o Angel Kenmore, o nome dele, ele disse que eles estavam com medo, aqueles seres estavam rodeando a casa deles ali, né, indo de um lado para o outro no quintal, e que aqueles seres eram estranhos e que faziam barulhos estranhos, que agiam de forma estranha e que eles estavam com medo. Eles chamaram a polícia, teve até um momento que eles foram para fora para poder gravar, para mostrar que era verdade, e é até difícil ver, né, justamente esse vídeo que o perito analisou e atestou que era verdade, e eles foram até com uma arma, né, um dos integrantes da família foi com uma arma lá, dado o perigo que era. E o que acontece, meus amados? A polícia chegou, né, mas a polícia não resolveu. A polícia gravou o que estava acontecendo. O próprio policial que chegou na casa dos Kenmore lá, da família Kenmore, ele estava assustado, estava atônito, né? A arma não fez com que os seres tivessem medo, nada disso. O integrante da família, em um dos relatos, né, que ele dá, ele fala que ele orou muito, que ele orou ao Criador, orou ao Messias, e que foi isso que fez com que eles estivessem em paz, que aquele tipo de manifestação parasse. Então aí eu te pergunto, se eram alienígenas, apenas seres de outro universo, por que uma oração poderosa fez com que eles saíssem dali? Esse é o ponto. São demônios. Essa é a verdade. Aliens são demônios. Meus amados, nesse momento eu quero ler para vocês, tá, uma matéria que fala a respeito desse acontecimento. Vários jornais trouxeram matérias, mas eu vou ler uma do The Gateway Pundit, que é um veículo de informação independente que eu leio, né, e que tem muita credibilidade, que inclusive redigiu uma matéria muito melhor do que veículos como Fox News e New York Post. Então, o título da matéria é Aliens no Quintal. Analista de cena de crime diz que 2 seres com dispositivos de camuflagem são visíveis em vídeo de Las Vegas. O dia 1º de maio de 2024 não foi um dia comum nos Estados Unidos, porque foi aproximadamente nesse dia que as notícias sobre a perícia foram veiculadas na grande mídia. Em uma casa de uma família, pessoas notaram uma inexplicável luz que corria pelo céu, um fenômeno que também foi capturado por câmeras de segurança na vizinhança e pelas câmeras corporais da polícia de Las Vegas. Depois disso, essa família viu criaturas estranhas em seu quintal e até gravou um vídeo do encontro. Seria uma alucinação? Uma fantasia? Um engano? De acordo com um veterano analista de reconstrução de cenas de crime, uma história verdadeira. Scott Ruder, que testemunhou como especialista em alguns dos casos mais divulgados do mundo, analisou o vídeo e diz que as imagens mostram, pelo menos, 2 seres usando algum tipo de dispositivo de camuflagem. O expert chegou a esta conclusão depois de analisar um dos vídeos do relatado avistamento de alienígenas em Las Vegas, quadro a quadro. De acordo com o que está reportado no New York Post, abro aspas, em um dos vídeos, que possui aproximadamente 30 quadros, vemos uma cabeça com fumaça ao redor, fecho aspas. Ruder diz que era um tipo de camuflagem e que aquele ser estava se movendo no canto superior direito do vídeo, espiando a família pela cerca sem a família perceber. Então, a família via algo atrás dos veículos, mas não conseguia perceber que do lado deles havia um ser, um demônio, tá? Continuando aqui na matéria.
o perito diz: apliquei os mesmos princípios que aplicaria a qualquer tipo de investigação de homicídio. Neste momento, o que vemos aqui é a prova de algumas coisas. Que essas entidades são reais. Estavam lá. Que isso não é falso. E muito menos uma fraude. Pois é, meus amados. A matéria também relata que pessoas no leste da Califórnia, no Arizona, em Nevada e também em Utah, nos Estados Unidos, relataram ter visto a mesma luz verde na mesma noite. E essas são informações que estão de acordo com a American Meteor Society. Então, assim, uma agência americana que lida com meteoros, né, colheu relatos e várias pessoas, não apenas ali naquela região de Las Vegas, mas em outras regiões, viram isso. Viram esse objeto voador não identificado. Meus amados, esse tipo de manifestação ele vai aumentar cada vez mais. A gente vai ver a mídia falando cada vez mais a respeito disso. Os filmes nas últimas décadas estão doutrinando a população sobre esse assunto. Mesmo aqueles que são mais céticos já tiveram o seu subconsciente invadido por informações que no futuro farão mais fácil a aceitação desses seres. Né? Porque você vê filmes, você vê séries, você vê clipes musicais e a imagem desses seres, né, e a ideia de que isso existe, ela já foi implantada mesmo na mente dos céticos. Então, assim, é algo muito sério, é uma operação satânica e nós temos muitas notícias recentes falando sobre extraterrestres, que eu vou trazer aqui no canal, tá? Para a gente tratar sobre essa grande operação satânica e mostrar como eles estão preparando toda uma estrutura, todo um cenário, toda uma narrativa para a manifestação dos ditos aliens. Não é brincadeira, é sério, tem governo se preparando para isso, já mostrei até a Igreja Católica tendo protocolos para isso, a ONU tem protocolos para isso, políticos estão falando abertamente sobre isso, é um assunto sério. Deixou de ser piada, deixou de ser uma caricatura. Nós temos setores importantes da sociedade se preparando para um contato, digamos assim. Nesse momento, eu quero trazer aqui os nossos últimos contribuidores, antes de prosseguir. Quem que são os contribuidores, Lucas? São aqueles que fazem o trabalho do Matrix Mundial continuar, pois contribuem, financiam o nosso trabalho através da chave Pix. Desde o último vídeo até esse que você está assistindo, 2 irmãos ajudaram, e são eles o Fernando Andrade e o Maurílio Oliveira. Ambos os irmãos contribuem sempre para o canal, nós temos os nomes deles sempre na lista aqui dos contribuidores, né, nos vídeos. E o irmão Fernando prestou uma contribuição generosa e o irmão Maurílio prestou uma grande contribuição. Então, meu grande obrigado, que o Criador os abençoe e também multiplique, né, completamente aquilo que vocês fazem aqui pelo nosso trabalho, que é em prol da verdade. Meus amados, se vocês acompanham aqui o trabalho, nós precisamos da ajuda de vocês. Sejam como o Fernando, como o Maurílio, contribuam para o canal através da nossa chave Pix, que está na sua tela, também está na descrição do vídeo, ou usando de outros métodos, né, que também estão na descrição. Qualquer valor é extremamente importante para a continuidade do nosso trabalho.